Paz, meus irmãos, aqui quem vos fala é o vosso amigo, pastor Fábio Zancanaro, e eu gostaria de dar sequência à nossa série de estudos acerca dos dons espirituais. Hoje é a nossa sétima aula, a qual nós vamos falar um pouquinho, de forma bem breve, acerca do sétimo dom espiritual. Que eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e o sétimo dom, a minha Bíblia vai chamar de dom de discernimento de espíritos. Queridos, é bem verdade que existem muitas profecias, muitas palavras, enunciados, que traz como que dizem ser de procedência divina. Que as pessoas até terminam a frase dizendo: assim diz o Senhor. Mas será? Será que tudo que a gente ouve realmente vem da parte de Deus? Será que é certo julgar? A Bíblia fala para não julgar, para que nós também não seremos julgados e condenados por essa atitude. Será que quando a Bíblia fala para não julgar, está se referindo às profecias, está se referindo às palavras, aos comportamentos, está se referindo às atitudes das pessoas que nós não podemos julgar? Não, de maneira alguma. Quando a Bíblia fala para não julgar, significa não decretar que aquela pessoa é salva ou é perdida, que aquela pessoa vai para o céu ou para o inferno, que ela está livre ou está em condenação. Isso não cabe a nós. Agora, as palavras que saem da boca dessa pessoa, as atitudes que emanam dessa pessoa, nós temos sim o direito de julgar. A Bíblia fala: não creiais em todo espírito, mas julgai, mas vede se procedem de Deus. Portanto, nós temos sim o direito. E para amolar essa ferramenta, para aumentar a nossa sensibilidade, a nossa assertividade acerca do que procede de Deus e o que não procede, porque tem muita gente por aí dizendo que Jesus Cristo é o Cristo e mesmo assim enganando a muitos, porque com essa palavra ele ganha o coração das pessoas e depois sorrateiramente ele vai introduzindo doutrinas de demônios, ok? Portanto, tem que ter sim, é necessário, é importante orarmos a Deus para que Deus, principalmente nesse tempo final da igreja, para que Deus nos agracie com esse dom de discernimento de espírito. É importantíssimo essa questão, ok? Então, o que é o dom de discernimento de espírito? É uma capacidade sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida dos seus filhos para discernir, para aguçar a nossa sensibilidade para entender se aquilo que está sendo proferido, se aquela atitude, se aquela ação, se aquela palavra, se aquela manifestação procede de Deus ou não. Coisa que sem esse dom não seria possível ter um discernimento acerca disso, ok? Exemplo, Paulo e Silas chegam para ministrar numa cidade chamada Filipos. Havia uma moça ali, e todos os dias quando eles saíam para orar e fazer a obra de Deus, essa moça ia seguindo dizendo: ouçam esses homens, porque eles trazem a verdadeira palavra de Deus. Ela não falou mentira, ela estava elogiando até aqueles homens. E aí eu abro um parênteses para te dizer: cuidado com certos elogios, ainda mais de pessoas que você não conhece, de um lugar que vem, elogios que vêm de certas pessoas que você não conhece a vida delas, não sabe a procedência dessas pessoas. Às vezes é mais fácil a gente se defender de uma crítica do que um elogio. Um elogio às vezes nos coloca de mãos atadas e às vezes pode fazer com que desperte algum sentimento de soberba em nossos corações. Então, muito cuidado com elogios de procedência duvidosa. E quando Paulo ouve aquilo, o dom de discernimento de espírito envolve o coração dele e ele vê que realmente aquilo não procedia daquela moça e muito menos de Deus, mas do inimigo que estava usando aquela moça. E ele estende a sua mão e repreende o inimigo e aquela moça é liberta para a glória de Deus.
Então foi imprescindível, foi importantíssimo a presença desse dom no coração do apóstolo Paulo, na vida do apóstolo Paulo, para que ele entendesse que aquelas palavras, por mais que pareciam ser de Deus, por mais que fosse real e verdadeira, mas não tinha uma procedência divina, ok? Mas tinha uma intenção ruim por trás daquilo, que era de atrapalhar a obra missionária naquele lugar. Então isso configura-se o dom de discernimento de espírito. Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.